O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Não existe nada mais satisfatório para nós do que começarmos um dia e sabermos que temos um Pai de amor que cuida de nós, que vela por cada um dos seus filhos que se encontram nessa terra e um dia voltará para nos levar e viver com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Esse tipo de pensamento em querer se colocar no lugar de Deus não nasceu no coração de um ser humano mortal. Nasceu no coração do anjo criado por Deus, a antiga serpente que nós conhecemos, que é Satanás. Foi Satanás que quis um dia se assentar no lugar de Deus. E é Satanás que tem colocado no coração dos seres humanos querer ser semelhante a Deus. Nós somos obras das mãos do nosso Criador, nós somos filhos do nosso grande Pai, nós somos mortais, nós temos as nossas limitações, somente Deus é soberano, somente Deus é grandioso, somente Deus é supremo, somente Deus é digno de toda adoração. Nenhum outro ser, nenhuma outra obra, nem no céu, nem na terra, nem no mar, é digna da nossa adoração. Somente aquele que é doador de vida, somente aquele que morreu na cruz do Calvário, somente aquele que ressuscitou no terceiro dia e hoje está vivo e um dia voltará a essa terra para resgatar os seus filhos, somente ele é digno da nossa verdadeira entrega e adoração. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo 28, Etbal, ele era o rei de Tiro. No momento em que Nabucodonosor fez o circo contra a cidade de Tiro, era ele que estava governando. É por isso que Ezequiel fala que ele era o príncipe e era ele que se denominava como sendo um próprio Deus. Ele entendia que o seu trono, a sua cama, era uma cama de um Deus, era um trono de um Deus. E Deus estava declarando para ele nesse momento que ele era um ser humano mortal, um ser humano como outras pessoas, e seria ele mesmo que seria destruído pelo fato de ser um ser humano. O comportamento de Etbal era o comportamento que permeava no coração daqueles que estavam dentro da cidade de Tiro, dos seus marinheiros, da sua população. Eles se denominavam como sendo extremamente presunçosos, orgulhosos, arrogantes devido à riqueza, devido ao poder, à habilidade que eles receberam de navegar pelos mares. Isso fez com que toda a sua arrogância fosse resultado das suas conquistas. No versículo 3, nós podemos observar que o profeta Ezequiel fala que o rei de Tiro se considerava muito mais sábio do que o próprio profeta Daniel, porque ele entendia que ele poderia ver o futuro, que ele poderia se antecipar aos problemas econômicos e sociais que poderiam se dar dentro da cidade de Tiro. É a razão pela qual ele acreditava que ele era muito mais superior do que aqueles homens de Deus que tinham vivido naquele período. Segundo Heródoto, um historiador da época, ele fala que os fenícios eles praticavam a circuncisão. Quando eles encontravam uma pessoa que não tinha praticado a circuncisão, eles se consideravam muito superiores àquelas pessoas que não tinham praticado a circuncisão. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, nós encontramos o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, da mesma forma como Deus revelou para o profeta Ezequiel o caráter do rei de Tiro. Deus estava revelando para Ezequiel muito além do que os olhos humanos poderiam enxergar em um homem. Deus via o coração do rei de Tiro e não apenas via as ações de um ser humano,
mas Deus via as ações de um ser diabólico, satânico, que foi expulso de lá da eternidade, que vivia ao lado de Deus. Quando Deus se referia ao rei de Tiro, Deus estava se referindo ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. Da mesma forma como o coração do rei de Tiro se encheu de orgulho, de presunção, de arrogância, se considerando extremamente poderoso, foi o mesmo sentimento que tomou conta do coração de Lúcifer, a antiga serpente. Arrogância, presunção e se sentia extremamente superior a Deus. Foi a razão pela qual o Senhor teve que lançar por terra. Diante dos olhos daquela população, quando olhavam para Etbal, que era o rei de Tiro, eles viam meramente um ser humano, mas diante do olhar de Deus, Deus via muito mais além. Deus via um coração de um homem trancado, seguro nos seus próprios conceitos e pensamentos, que não mais abriria o seu coração para se entregar ao Senhor e para que ele pudesse ser humilhado e as pessoas pudessem saber no futuro e no presente que há um Deus soberano. Foi necessário que Deus o humilhasse, Deus o lançasse por terra, para que ele pudesse entender que somente Deus é digno de toda adoração, somente Deus é soberano, somente Deus é imortal, somente ele é digno de ser denominado como sendo Deus. É por isso que a cada dia nós precisamos apreciar mais a palavra de Deus. Deus não nos deixou nessa terra sem que nós tivéssemos conhecimento dentro do grande conflito. Se nós não conhecemos o nosso inimigo, nós não poderíamos nos defender. Mas pelo fato de nós sabermos quem é Satanás, e é por isso da importância de estudarmos a Bíblia, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, Deus traz luz para nós qual foi o problema pelo qual Lúcifer um dia foi expulso do céu. Devido à sua arrogância, devido à sua presunção, ter permitido que o seu coração se tornasse soberbo, chegando ao ponto de querer se assentar no trono de Deus. Hoje, ao conhecermos o comportamento do nosso adversário, nós precisamos a cada dia nos apegarmos a Deus, repudiarmos a Satanás, nos blindarmos de Cristo para que possamos alcançar a vitória. A partir do versículo 12, nós começamos a observar que as declarações do profeta Ezequiel não estão mais direcionadas para um ser humano mortal. Ela se volta agora exclusivamente para um ser superior a nós, criado por Deus, que estava ao lado do Senhor, sinete da perfeição das mãos do Criador, mas houve um momento que houve necessidade de ser expulso do céu. A condição de Satanás antes de ser expulso do céu, ele era denominado como um ser perfeito, um ser santo. Ele era o querubim da guarda, ele estava ao lado do Senhor, no brilho das pedras ele andava, era perfeito em todos os seus caminhos, não foi encontrado antes do pecado nenhuma iniquidade nele. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Aqui nós podemos observar que Deus revela ao profeta Ezequiel a razão pela qual Satanás foi expulso do céu. O orgulho tomou conta do coração dele. A presunção foi muito mais forte do que qualquer outro tipo de sentimento que Deus tinha colocado dentro do coração de Satanás. Ele queria se assentar no lugar de Deus e foi necessário que Deus o expulsasse do céu, porque o sentimento que estava dentro do coração de Satanás, ele estava implantando no coração dos outros anjos. E para que esse mal não se tomasse diante de todos os outros que estavam no céu, foi necessário que Deus o lançasse para a terra, uma terça parte dos anjos que estão aqui nesse mundo. Com essas declarações divinas, nós podemos observar que um ser humano pode se afastar de Deus mesmo sendo abençoado pelo Senhor. O que aconteceu com Lúcifer foi abençoado por Deus com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanta beleza, mas essas belezas, todos os bens que receberam de Deus, foi o suficiente para que ele se apostatasse, se rebelasse contra o Senhor. Nessa terra não é diferente. Um ser humano que recebe muitas bênçãos de Deus, mas que se desliga do Senhor, que não busca Deus diariamente, ele corre o mesmo risco que aconteceu com Satanás e com muitas pessoas que estão nesse mundo. Trancam os seus corações para Deus e acreditam que a única coisa que devem adorar é o seu dinheiro, é a sua conta no banco, é a sua casa, é o seu carro, é a sua beleza, é a sua fama, é o seu orgulho, é a sua sabedoria. E se darão conta um dia que nada disso trará salvação. Pelo contrário, essas coisas que recebemos nessa terra podem ser um empecilho para que nós possamos entrar nas mansões celestiais.
Hoje nós precisamos humilhar o nosso coração, o nosso ego, a nossa vida e nos entregarmos a Deus sem reservas e vivermos para Ele, somente para o Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos avaliar a nossa vida sempre à luz da palavra do Senhor. Quando nós avaliamos o nosso coração e percebemos que o nosso coração começa a fugir dos parâmetros do Senhor, nós precisamos clamar pelo poder divino, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida exclusivamente ao Senhor, porque quando andamos por caminhos que estão longe do Senhor, nós nos perdemos, nós nos destruímos. Muito de nós buscamos receber as bênçãos de Deus e muitas vezes reclamamos porque não recebemos as bênçãos do Senhor. Mas nós servimos a um Deus que não apenas conhece o nosso presente, mas Deus conhece também o nosso futuro. E muitas vezes Ele nos priva de derramar as suas bênçãos sobre nós, sabendo que nós nos tornaremos amanhã se recebermos tudo aquilo que nós ambicionamos hoje. É por isso que precisamos a cada dia manter a nossa vida confiante no Senhor, esperando a cada dia nele. Ele nos dá todos os dias o suficiente para nós vivermos um dia de cada vez. Devemos sempre crer no poder, na condução, na majestade do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver para Ti. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.